Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição de O Eco Entrevista. Eu sou Elton Laude e hoje damos sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região. E o nosso convidado é o Anderson Prado de Lima, prefeito de Lençóis Paulista e candidato à reeleição pelo Democratas. Lembrando que o objetivo dessas entrevistas iniciais é apresentar aos eleitores os concorrentes aos cargos máximos dos respectivos poderes executivos na cidade de nossa área de cobertura. E para garantir o mesmo espaço a todos os candidatos, limitaremos o tempo de entrevista a cerca de 20 minutos. Prado, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a quem nos acompanha, agradeço a iniciativa do Jornal Eco e agradeço também a Deus pela oportunidade de estar com vocês. Prado, eu quero começar a nossa entrevista então falando um pouco do lado pessoal do prefeito Prado. Sabemos que você é uma pessoa formada em letras e também na área de marketing e que atuou durante muitos anos aí na área comercial, né? Eu queria que você contasse como que se deu essa trajetória que te levou aí para a política até a eleição lá em 2016 para o mandato que você exerce aí desde 2017. Bom, veja bem, acredito que política é algo que esteja em mim desde criança, porque política tem a ver com liderança, tem a ver com democracia e tem a ver com gostar de gente, tem a ver com gostar de pessoas. E eu desde sempre gosto de gente, gosto de democracia e gosto de liderança. Acredito que isso nasceu em mim naturalmente na escola, desde das séries iniciais já era e sempre fui o representante de sala, e depois disso já fui trabalhar cedo na Legião Mirim, também sempre procurei manter meus estudos em dia, além das formações que você disse, também tenho 2 pós-graduações em gestão pública e administração, então o meu currículo profissional e também as minhas atividades laborais aliado às minhas experiências pessoais, fizeram que eu me tornasse político. Ingressei na política em 2012 como candidato a vereador, fui eleito, fui já na primeira gestão da Câmara segundo secretário, no segundo biênio presidente da Câmara, em 2016 me lancei como candidato a prefeito da nossa querida cidade. Estou aqui no meu primeiro mandato buscando a reeleição. A carreira é uma carreira que alguns dizem meteórica, mas eu cumpri toda a escadinha. Vereador, prefeito da cidade. Entrei pela porta da frente na política, que é a Câmara Municipal de Lençóis Paulista. Prado, e como é estar prefeito em um ano tão atípico como este aí, em que a pandemia ainda muda drasticamente a rotina de todo mundo em diversos aspectos e mais do que isso, como é ir para a reeleição em um ano como este? Estar prefeito num período de pandemia é algo novo, inusitado. Acredito que para todos os gestores públicos do mundo foi e é desafiador. Se eu posso dizer algo sobre a pandemia, é que eu precisei trabalhar muito, eu precisei estudar bastante, me dedicar horas a fio, porque o que hoje era verdade, amanhã já não era na pandemia. E isso exigiu que eu, enquanto prefeito, as equipes da prefeitura, todos os servidores públicos, precisássemos a cada dia nos reinventar. Uma lição, um aprendizado enorme, que para além das questões tributárias, sociais e sanitárias, precisamos e acredito que de certa forma conseguimos manter o diálogo, a transparência com o nosso povo, com a nossa brava gente lençoense, mantendo sempre uma palavra de firmeza, mas sem esquecer da fé,
sem esquecer da esperança e sempre trabalhando muito. E estar candidato à reeleição num ano de pandemia, com certeza não é um desafio exclusivo somente a mim. É um desafio a todos aqueles que resolveram colocar à prova o seu nome num ano eleitoral diferente. E aqui abro um parênteses para parabenizar todos aqueles que tiveram a coragem de colocar os seus nomes para concorrer nas urnas, para participar do sistema democrático, que eu acredito muito. Da minha parte, enquanto candidato à reeleição, podem esperar muito trabalho, podem esperar pé no chão, podem esperar bastante diálogo. Vou para a rua, no horário que for possível, haja vista que estou prefeito da cidade e cumprirei minha jornada de trabalho, mas à noite e já iniciando pela madrugada, estarei nas ruas, estarei nas redes sociais e fazendo aquilo que eu sei fazer e que eu gosto de fazer, que é trabalhar e dialogar com as pessoas. Gostaria de entrar agora em outro ponto. A gente sabe que o vereador Manezinho, ele nos últimos meses aí vinha sendo cogitado para ser inclusive uma possível terceira via nessa corrida eleitoral aí, obviamente como um possível adversário seu nessas eleições. Só que, surpreendentemente, nas últimas semanas que antecederam as convenções, vocês chegaram em um acordo para uma composição de chapa. Eu queria que você comentasse como que se deu essa aliança até a oficialização dessa chapa Prado Manezinho aí para essas eleições 2020. Prado e Manezinho, antes de qualquer coisa, são amigos de longa data. Prado e Manezinho, antes de qualquer coisa, são filhos da SECAP e do Núcleo Habitacional Luizinho. Prado e Manezinho, antes de qualquer coisa, são pessoas que se conhecem, se gostam e se respeitam. E que nem sempre estiveram do mesmo lado, mas sempre estiveram do mesmo lado, que é a cidade. Manezinho é uma liderança incontestável e o seu nome não deveria ser, e se foi, não deveria ter sido a primeira vez que deveria ter sido cogitado a ser vice-prefeito nessa cidade, haja vista que dificilmente uma obra desses últimos 20 anos não tem um dedo, uma verba do vereador campeão de verbas, que é o Manezinho. Ele tinha a pretensão de se lançar candidato a prefeito, tem currículo para isso, tem trajetória para isso, mas uma conversa franca, num diálogo aberto, resolvemos somar forças e apresentamos o Manezinho como nosso vice num momento de crise, num momento em que a cidade precisa buscar incessantemente recursos. Haja vista que a receita em 2020, de janeiro a julho, foram mais de 8 milhões de queda. Graças ao governo federal, nós mantivemos as contas em ordem, mas a crise anunciada, a crise financeira ocasionada pela crise sanitária, ela vai pegar os municípios no ano que vem. E para isso, ninguém melhor que o campeão de verbas, ninguém melhor que alguém que é o embaixador de Lençóis Paulista nas assembleias, na Assembleia, na Câmara dos Deputados, é alguém que abre portas no Palácio dos Bandeirantes e também no Palácio do Planalto. Eu acredito que a escolha do Manezinho como vice é uma escolha de quem quer e quem vai proteger Lençóis Paulista, de quem precisa estar com a fazenda municipal abastecida, com a fazenda municipal protegida, porque não serão fáceis os dias que virão. Acredito que a escolha do Manezinho honra o seu nome, honra a sua trajetória e honra Lençóis Paulista. Eu tenho certeza que fará, como vice-prefeito, um grande trabalho, ainda maior do que o trabalho que fez como vereador de Lençóis Paulista, sendo aquele que mais recursos trouxe para o município na sua carreira legislativa.
Prefeito, você está desde o início deste ano no Democratas, partido do vice-governador Rodrigo Garcia, e é com o Democratas que você tentará a reeleição e juntamente com a sua atual legenda, outros 10 partidos, sendo que 8 deles lançarão candidatos a vereador, aí, assim como o próprio DEM. Quantos devem ser os postulantes aí a uma vaga na Câmara Municipal aqui em Lençóis Paulista, pelo lado da sua base? Nós temos aproximadamente 140 candidatos a vereador e promovemos pela primeira vez na história de Lençóis Paulista o chamamento de pessoas que nunca participaram da política. Se observar os candidatos que os partidos da nossa coligação apresentam, um número razoável são novos candidatos, novas figuras, novas pessoas que apresentam novas propostas. E nesse mesmo compasso, nós temos ao nosso lado vereadores experientes que com certeza podem seguir trabalhando para o município. É preciso que na política, no sistema democrático, haja uma miscelânea entre experiência e renovação. É sempre necessário que novas forças surjam, mas que também a experiência, até certo ponto, seja mantida. A nossa coligação, Lençóis e Todos Nós, aposta numa política diferenciada, numa política, assim como é o meu governo, uma política que pensa em gente, que pensa em pessoas, que se preocupa com o outro, que fala de trabalho sim, que fala de administração pública sim, mas que tem coragem também de falar de amor, de falar de fé e de falar de esperança. É isso que a coligação Lençóis de Todos Nós traz, uma mistura de pessoas que vão trabalhar, sem dúvida nenhuma, por Lençóis Paulista. E lembro que agradeço e preciso agradecer a cada uma delas, a cada candidato a vereador, porque ao ser candidato a vereador, você já participa do sistema e do regime democrático, você já possibilita que a sua cidade tenha plataforma política e democrática para seguir avançando durante os anos da história. E ainda em relação às eleições proporcionais, as eleições de 2020 serão as primeiras em que as coligações estão proibidas, né? Isso, obviamente, deve trazer impacto aos partidos menores, né? Que devem ter muita dificuldade, mais do que o habitual, para conseguir viabilizar cadeiras nos legislativos, né? Dentro desses partidos que estão na sua base, alguns partidos são maiores, outros menores. Eu queria que, diante deste cenário, que você dissesse qual é a sua expectativa real em relação à composição da Câmara. Você acha que, caso seja reeleito, dá para ter quantos vereadores aí te apoiando, ajudando na questão da governabilidade também no Legislativo? Política também é a arte de criar alianças. Política também é a arte de, com um objetivo comum, e o nosso objetivo é bem governar Lençóis Paulista, costurar alianças com aqueles que vencerem as eleições. Enquanto prefeito, eu nunca olhei para a Câmara Municipal querendo, ao Poder Legislativo, dar algum tipo de ordem. O Poder Legislativo em Lençóis Paulista tem o mais alto valor democrático e sempre foi e sempre será ouvido, haja vista que sou filho daquela casa. Se estou prefeito hoje, se tenho experiência e se pude trabalhar, é porque a base do meu conhecimento político se deu na Câmara Municipal. Obviamente que nós apresentamos um número razoável de candidatos, nós apresentamos um número razoável de partidos coligados na majoritária e acreditamos que temos condição de eleger de 8 a 9 vereadores da nossa base. Independente do resultado, independente da quantidade de vereadores que serão
eleitos pelos partidos da minha coligação, da coligação Lençóis de todos nós, uma coisa é transparente como água cristalina. Todos os 12 vereadores, se obviamente eu vencer as eleições, terão o mesmo respeito, terão a mesma importância, porque sempre respeitei e sempre irei respeitar o Poder Legislativo e cada vereador. Prado, quero entrar também no assunto campanha eleitoral em tempos de pandemia, né? A gente sabe que lá em 2016, ao lado da então sua candidata a vice, que se elegeu junto com você, a Cíntia Duarte, vocês percorreram praticamente a cidade toda em campanha, diuturnamente praticamente, né? Neste ano, por conta da pandemia, isso não será pelo menos igual, né? Esperamos que isso aconteça com menor intensidade. Eu queria que você falasse da expectativa para essas próximas semanas de campanha, se você já definiu alguma estratégia aí ao lado do seu grupo para se manter ao lado do eleitor, mas também ao mesmo tempo sem correr e nem oferecer risco, né, por conta do coronavírus. Veja bem, nós estamos aprendendo cada dia um pouco mais e acredito que amanhã, acredito que depois da manhã nós saberemos um pouco mais do novo coronavírus e da Covid-19 do que sabemos hoje. Evidentemente que eleição, que campanha, que regime democrático, que vitória se dá com apoio, se dá com o pé na rua, se dá com saliva e, sem dúvida nenhuma, falando para o eleitor. Nesse compasso, irei, obviamente, no horário permitido, pois estarei na prefeitura das 7h30 da manhã até as 5 da tarde, diariamente, irei fazer campanha na rua, sim, assim como percorri cada rua da cidade em 2016 com a nossa querida Cíntia Duarte, farei com o Manezinho. E farei respeitando as barreiras sanitárias, farei respeitando o distanciamento, farei respeitando as pessoas, porque em tempos de pandemia, todo cuidado é pouco. Mas não são as barreiras sanitárias ou as medidas de distanciamento que vão fazer com que nós não pratiquemos uma campanha que fale com o cidadão e fale com o lençoense. Nós estamos buscando essas soluções. Haja vista que as nossas convenções foram exemplos claros de que se é possível dialogar, é possível se reunir dentro de um número aceitável, dentro de um número razoável, com distanciamento, com álcool gel, entre outras questões. Além disso, nós temos também as plataformas digitais. Se nós analisarmos a última candidatura do nosso presidente, uma das vertentes de campanha foram as redes sociais e também lançaremos mão deste recurso. De qualquer forma, estaremos nas ruas, nós estaremos dialogando com as pessoas. Se neste ano, e quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que gosta de beijar, de abraçar, eu não puder fazer e não posso, haja vista que também sou do grupo de risco, ainda assim as pessoas terão a oportunidade de conversar, de dialogar, de apertar as mãos ou de dar aquele novo cumprimento que agora é desse jeito, né? Vamos que vamos. Sempre há um jeito para fazer valer a democracia, mesmo em tempos de pandemia. Eu tenho fé, tenho esperança, tenho vontade e força. Prado, com essa resposta, vamos nos encaminhando, então, ao final dessa entrevista, para que a gente mantenha o tempo que está sendo dado a todos os candidatos. Desde já, eu aproveito para agradecer pela disponibilidade de participar aqui, trazer um pouco de informações aos espectadores, né, do Jornal Eco. E ao longo da campanha ainda teremos uma outra oportunidade, desta vez sim para falar de proposta, de plano de governo e mais detalhes. Por hoje eu agradeço então pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade, saúdo a todos que nos acompanharam, boa noite e fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.
A gente vai ficando por aqui hoje, então. Agradeço também a vocês que nos acompanharam até aqui. E com essa entrevista a gente encerra essa série de entrevistas aí inicialmente com os pré-candidatos e agora já candidatos a prefeito das nossas cidades da região. E na semana que vem iniciaremos as entrevistas com os candidatos a vice-prefeito. Serão 12 ao todo, aí, além de Lençóis Paulista, Macatuba, Areópolis e Boribi. Então fiquem ligados, continuem nos acompanhando aí nas redes sociais e nosso novo site também, que traremos mais novidades, aí, uma cobertura ampla do Jornal Eco nessas eleições. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos.